Antes da gente começar, vou dar só. Caramba, já tá com 60 pessoas já. Vou dar algumas considerações iniciais básicas, né? Lembrando que isso aqui é um debate amigável, né? A partir do momento que. Eu duvido que chegue, mas se chegar em algum tipo de ofensa pessoal, esse tipo de coisa, ele vai ser encerrado, mas eu duvido muito que isso aconteça, porque temos dois convidados aqui muito respeitosos, né? Quanto ao tempo, eu vou estipular o máximo de 2 minutos, eu vou cronometrar aqui, mas assim, se eu ver que está se caminhando para o final o argumento de cada um, eu deixo mais um pouquinho, se eu vejo que está prolongando muito, eu falo para sintetizar. Né? Ah, Quanto, Ô, por desculpa, exemplo. Pode falar, pode falar. boa noite a todos, boa noite, Zenaide, boa noite, Conde. Eu posso fazer uma questão e antes da gente começar a perguntar as coisas e debater de fato, que cada um exponha a sua hipótese, né? A sua afirmação. Pode Tá, ser? boa. Então a gente parte de uma afirmação e essa afirmação vai ser debatida entre os dois, né? A ideia é essa. Perfeito. Exato. Certo. Só para finalizar então, eu vou tentar interferir o menos possível no debate, mas caso seja necessário, por exemplo, confirmar alguma informação que eu tenho, eu vou ter a liberdade de confirmar essa informação, por exemplo, desde que eu tenha certeza dela e se eu tiver uma fonte, algo do tipo. No mais, vai ser um debate entre eles mesmo. Os temas eu acho que vão ser variados, mas o foco principal, pelo que eu saiba, vai ser a relação do fascismo, né, e a sua posição no espectro ideológico. Até, até Oi? onde eu sei, até É onde só eu isso? sei, até onde eu sei, pelo que a gente recortou bem, eu acho que o Zenaide está de acordo comigo, a gente recortou falar sobre fascismo, né? E o espectro político dele. Né? A gente Tá. vai tentar extrapolar isso. Isso. Para Estão me também escutando bem? Vocês estão me escutando bem? Sim, sim. escuto bem. Ó, Ah, não, beleza. em um determinado momento eu peço licença para vocês, ou eu vou fechar a câmera, ou vocês vão me ver de atravessado para poder pegar o celular. Meu celular ele descarrega muito rápido. Tudo bem? Tá bom. Beleza. O Falco falou Tranquilo. que precisa de mod. Beleza, vou dar uma selecionada aqui na galera. Por favor. Sim. Beleza, acho que podemos começar. Quem quiser fazer a primeira proposição. Não, pode começar. Se quiser, pode. Tá bom, Posso. eu posso começar então. Eu Tá bom. começo. Eu começo definindo, você começa definindo, e aí eu posso partir para as perguntas? Tá bom. Pode Beleza. ser? Então tá bom. Claro. Ok. Bem, para quem não me conhece, eu sou professor canhoteiro, eu faço divulgação acadêmica da minha, e científica acadêmica da minha área aqui no TikTok, faço agitação política do espectro da esquerda radical e libertária aqui também. Encho muito o saco tanto do Loconte quanto do Zenaide, normal. E eu venho numa afirmação, e esse papo começou, né, numa afirmação do Zenaide, né, na verdade. E aí a gente tentou fazer um debate e tal. E aí eu formulei algumas questões e tudo mais. E eu venho de uma condição de afirmar que, né, dentro do status quo das ciências humanas, que a experiência fascista, e eu vou entender aqui fascista primeiramente como a experiência isolada acontecida na Itália, né, dentro do espectro da direita e da extrema direita, por causa de algumas questões e alguns conceitos dentro das ciências políticas e da economia, né, e por causa de alguns teóricos bem embasados que vão formular isso, como por exemplo Norberto Bobbio, né, que é um parlamentar, né, e inclusive liberal. Então eu Social estou liberal, sim. social liberal. E assim, e eu estou me utilizando alguns teóricos que vão para além do marxismo, né? Porque, para surpresa de muitos, eu não sou marxista ortodoxo, né? Então, mas é mais ou menos, nem marxista assim, talvez eu seja, mas enfim. Então a gente vem nesse debate, nessa seguinte afirmação. Eu acho que é interessante, primeiro, nessa afirmação minha, né? A gente trabalhar na questão de algumas definições, primeiramente esquerda e direita, né? Se a gente vai trabalhar com essa questão. Definição de Estado eu acho primordial para a gente poder avançar na questão do fascismo e a gente começar a estabelecer alguns contatos do que é fascismo,
para depois começar cada um puxar e tensionar para o seu lado. Eu acho isso muito justo. Né? Então, com isso, com as minhas afirmações e minhas considerações, eu passo a palavra para o Zenai. Bacana. Obrigado aí, professor. Vamos lembrar aqui como é que a gente começou, como é que a gente chegou aqui, né? Eu fiz alguns vídeos falando sobre o fascismo, sobre o nazismo e comparando com a União Soviética e até com a esquerda atual, né? E aí você pegou meu vídeo, fez alguns recortes lá, comentou, a gente teve uns debates. Depois a gente tentou debater, né, um dia no canal do Fantasma, mas estava muito tumultuado, e aí a gente falou, vamos debater um dia nós dois. Então fico feliz aí que a gente conseguiu fazer um negócio organizado aí, com essa intenção de trazer ideias opostas aí, debatendo realmente os conceitos, e não xingamentos e focar em o que a pessoa fez, o que a pessoa não fez. Vamos focar nas nossas teses, né, sobre o que nós estamos trazendo. Então, eu estou partindo do princípio que, a partir do momento que a gente vê aí na sociedade tantos influencers de esquerda chamando todo mundo que é de direita de fascista, né, eu entendo que eles querem colocar o fascismo nessa caixinha, nessa simplificação do espectro político entre esquerda e direita. A partir desse momento, né, se a gente escolheu tomar esse caminho, eu vou trazer algumas informações que comprovam de forma inconfundível que, ao analisar a prática da Alemanha nazista e da Itália fascista, nós vamos encontrar a semelhança com a esquerda atual. Então, eu trouxe essa provocação, né? Falei, o fascismo ele é de esquerda, mas eu lembro que se você, no momento antes disso, você quer virar e falar assim, não, o fascismo não é nem de esquerda, nem de direita, eu acho um argumento racional, tá? Se a pessoa quer falar isso. Mas a partir do momento que ela parte para o caminho que ela quer botar, na esquerda ou na direita, eu vou encontrar muito mais semelhanças com a esquerda, tá? Então é isso que eu vou apresentar hoje aqui para vocês, trazendo estudos acadêmicos aqui, diversos autores, e vamos ver o que o professor tem a dizer sobre isso, tá? Tá, então eu parto primeiramente com a primeira pergunta, que é o seguinte. Como que você definiria, então, esquerda e direita? Por onde você partiria com essa definição? Né? E quais espectros políticos caberiam em cada lado? Então, como eu falei, é uma simplificação absurda para meios didáticos, muitas vezes é muito útil a gente usar esses termos esquerda e direita. Mas de uma forma geral, a gente entende que a esquerda ela é muito mais estatizante, ela não tem o mesmo nível de respeito à propriedade privada, no sentido de que a esquerda tem o interesse de redistribuir a propriedade privada, como os marxistas falam, elas são contra o direito de herança, querem centralizar diversos serviços no Estado, em geral, é dessa forma assim, que a gente vai entender a esquerda. Também de forma progressista, também o progressismo se encaixa muito bem na esquerda, e a direita vai tender para o lado mais conservador, no sentido de... não no sentido sexual, né? Ninguém quer saber o que você faz entre as quatro paredes, Numa, mas uma no sentido... moralidade. Uma Perdão? moralidade ética. Não, nada de moralidade, não. No sentido de preservar as conquistas, né, da sociedade. Não tem nada a ver com moralidade. É simplesmente assim. A gente entende que a nossa sociedade conquistou ao longo dos anos muitos avanços, né, e nem sempre as revoluções trouxeram avanços. Então, na hora de pensar numa revolução, nós temos que conservar aquilo que foi conquistado, né, de bom. Então, eu estou falando conservadorismo nesse sentido. Se quiser, eu posso elaborar mais sobre conservadorismo. Mas também no sentido liberal de propriedade privada, de livre concorrência, né, de livre mercado. E esse é o que nós vemos também na política atual. Né? A maior parte dos movimentos que se consideram de direita tendem a se dizerem mais propensos à liberdade individual, enquanto a esquerda é muito mais coletivista. Tá. E qual que seria a sua definição sobre Estado? O que é Estado? O que a gente pode definir, então, estabelecer enquanto formação do que conceitua o Estado? Então, aí a gente vai entender o Estado como esse órgão que controla as relações humanas, né? Desde a economia até a educação, a saúde e diversos serviços públicos, ele tem alguma intervenção. Todos os países do planeta, né, têm algum nível de socialismo, tá?
e algum nível de capitalismo. Se você pegar o país mais capitalista desse planeta, você vai encontrar um alto nível de presença do Estado. Tá? Não existe um país que não tenha Estado. Então, o meu entender é que o Estado ele deve sim atuar, mas de uma forma somente para impedir a injustiça, que é o que ocorre em todos os tipos de relações humanas, em todos os tipos de trabalhos. Existem pessoas mal intencionadas que vão tentar passar a perna no indivíduo e ele deve poder ter um órgão superior que ele pode recorrer para esses momentos. E não que o Estado deva ser o propulsor da nação, que deva definir todas as políticas de um país, o que deve fazer na economia e tudo mais, como foi, aí eu já posso entrar aqui no tema, né, como foi no regime nazista, também no regime fascista, também no regime soviético, e é o que nós vemos hoje em dia, né, dos partidos de esquerda que estão no poder. O que eles estão fazendo? Censurando, querendo colocar seus amigos nas empresas e, portanto, a gente entende que o Estado atual aqui no Brasil é um Estado muito mais ligado à esquerda, né? Mesmo antes desse governo. Mas e a sua definição, professor? Encaixou? O que você acha? Não, eu acho que ela tem por eu ser de história, a gente vai divergir factualmente, evidentemente. Porque o que acontece? Quando a gente está falando de esquerda e direita, a gente está falando de uma conceituação, tanto como de ciências políticas quanto história. E que dentro desses pares das ciências políticas, houve uma construção histórica do que é esquerda e direita. Né? Então, quando a gente está falando de esquerda e direita, a gente tem que remontar lá da Revolução Francesa qual que foi o status quo e qual foi o comportamento para que as coisas fossem estabelecidas, enquanto esquerda e enquanto direita, certo? Então, dentro do fenômeno histórico, do que foi estabelecido enquanto esquerda e direita, você tinha uma burguesia, né, e uma pequena burguesia alocada na esquerda, certo? Questionando a questão do Estado absolutista, que sim, um Estado interventor numa economia mercantil, né? E questionando também a questão dos privilégios e de uma casta que seria a nobreza, querendo transgredir essa questão. Então, eu parto de um raciocínio tanto da Ellen Wood quanto do Bobbio em relação ao que é esquerda e direita, por causa da questão da construção histórica e de uma medição onde quanto mais transgressor socialmente, ou seja, quanto mais você decompõe, você desfaz essa sociedade como ela é e você constrói uma nova, mais a esquerda é. Quanto mais conservador, como você mesmo disse, né, você é um local à direita. Né? E isso se corrobora se a gente for desdobrando, porque depois, quando você tem a questão do regicídio do Luís XVI, né, e aí você tem um estabelecimento entre jacobinos e girondinos, a mesma ala da burguesia que fez um avanço em relação ao que é esquerda e direita num período anterior, né, metade da década do que foi a Revolução Francesa, ela vai se decompor em esquerda e direita e você vai ter jacobinos e girondinos, onde esses jacobinos, eles são a extrema esquerda, se você quiser colocar assim, que tem Marat, Danton, Robespierre, tá? E aqui eu não estou fazendo juízo de valor, e aqui eu não estou julgando, mas você tem dentro dessa composição uma ideia de uma democracia e de uma liberdade. Né? Claro que a gente tem alguns fatos que a gente pode questionar a conduta do Robespierre. Né? Isso a gente pode sim, né? Mas que inicialmente, e na questão da palavra, das ideias, você tinha uma ideia de transgressão, né? De rompimento do status quo, você tinha. E aí coube dentro do que sobrou, dentro do que era possível, dentro daquele jogo político desses 10 anos, de 1789 a 1789, né? 98, perdão, você teve os girondinos tentando se estabelecer enquanto hegemonia e também conservar uma questão de uma república mais moderada. Tanto é que é aí que entra Napoleão, mas isso eu vou deixar para um outro episódio. Né? Até porque eu Mas, não discordo de nada que você falou aí até agora. Acho que você está desviando um pouco o assunto. não estou desviando, não. Eu estou falando para você o que é esquerda, porque você chegou para mim e falou que a Não, você está direita. querendo saber a história da esquerda. Tudo bem, eu concordo plenamente com tudo que você falou aí até agora. Então, É bom até beleza. lembrar que o Robespierre morreu na guilhotina, né?
Na própria Sim, guilhotina. Depois de guilhotinar um monte de gente, pra gente ver como as revoluções não são sempre positivas, né? exato, principalmente quando a gente está falando de uma questão revolucionária, onde você também tem a palavra de uma revolução da direita por Mussolini, né? Que ele se enquadrava enquanto revolucionário. Mas eu não vou fazer esse salto, porque senão a gente vai perder muito papo e muito tom. O que É eu quero porque esse é o entender, assunto, mas tudo bem. o que eu quero Não, entender é eu vou tentar fazer uma ponte aqui, né? Porque as divergências de definições são as seguintes, né? Para o Marcos, a definição de esquerda e direita, ele falou um pouco mais, mas se a gente falar de economia, seria mais intervenção do Estado na economia e menos seria direita. Já a visão do professor seria a questão da institucionalidade de manter o status quo, né? A direita tenta manter o status quo, enquanto a esquerda tenta ou reformar ou revolucionar as estruturas da sociedade. Eu imagino que seja é, isso. Mais ou mas menos eu ainda isso, né? não, né? Mas por Porque por essa definição, então, Bolsonaro manteve o status quo, então ele é de esquerda? não, Não, Ele não ao manteve, contrário. né? não, Ele ao não manteve, contrário, né? Ele não manteve. Você está falando que quem mantém é a ao, direita. con- ao contrário, Zanardi. Quem mantém o status quo está na direita. Esse é o Então, ponto. mas ele não manteve. O Bolsonaro não manteve o status quo. O que ele fez de Mudou muito. transgressor da sociedade? Ele mudou muita coisa, né? Você não Os acha? Se não aparelhos, mudou, então por que vocês queriam tirar ele se ele não mudou nada? os aparelhos institucionais se mantiveram? Reduziu bastante o número de Ah, ministérios, mudou as políticas públicas, cortou mas apoio a Cuba, por exemplo. Então mudou muita o coisa. Não é, aparelho, isso não é manter o status quo. Se manteve o status quo, por que vocês queriam que ele saísse então? Não faz sentido, Não, entendeu? dentro da perspectiva da extrema esquerda, ele agravou, né, a questão da opressão. Imagino que seja isso. o Se aparelho do agravou, Estado também se, não manteve o status quo, né? o aparelho do Estado se manteve enquanto instrumento. A manutenção dos instrumentos enquanto regulação da sociedade se manteve. Em todos os países E a- do mundo é assim. Em todos os países do mundo, o Estado é um instrumento. Mas Qual que não é? dentro de uma produção das ideias políticas, não. Se você tem uma proposta de mudança, e principalmente da esquerda radical, que é o meu ponto, ela não é só antiestatista. Ela vai para além disso. Ela é anticapitalista. É, o Henrido fez uma ótima observação aqui. Então, o ANCAP é de esquerda, né? Porque os ANCAPs também querem. Porque É uma à revolução, medida. querem mudar o status quo. Porque qual que é a Entendeu por que que leitura? essa. Entendeu por que que essa Qual, definição não faz muito sentido? não, porque qual que é a leitura qual que é a leitura do Henrido? A leitura do Henrido é a dimensão do Estado. A leitura do Henrido é essa dimensão do Estado. Por isso que ele me provocou dessa forma. Entendeu? O que acontece é que a esquerda radical ela não é só antiestatista. Esse é o ponto. A esquerda radical Tá, ela é anticapitalista. pelo que eu e o Loconte tínhamos entendido, você estava dizendo que a esquerda é quem quer destruir o status quo e a direita é quem quer manter. Essa definição não faz o É? menor sentido, mas tudo Por bem. que não? Por que que não faz? Ué, só pegar um exemplo aqui, alguns exemplos que eu já dei, que o Henrique deu, a gente pega os ANCAPs, eles não querem manter o status quo. Então, você está dizendo que eles são de esquerda, mas não são. Não. Acho que a Porque qual, propriedade privada entra no status quo, né, dentro dessa concepção. exatamente. A dimensão da propriedade privada, a questão do capitalismo também é Acho uma questão. que, eu que falei status quo, mas eu acho que o termo melhor é a estrutura de dominação dentro da esquerda radical, seria esse termo, eu acho. Tudo bem, vamos tentar entrar aí no assunto, professor Coenta. Já que você fez algumas perguntas, deixa eu te devolver uma pergunta então também. Por que, que o fascismo é de direita? Poderia fundamentar essa sua tese? Você quer que eu fale ou na própria fala do Mussolini que eu cite? Pode citar a fala do Mussolini, pode você falar, você que sabe. Então, quem vai falar que o fascismo é de direita é o próprio Mussolini, porque você tem a questão das instituições muito bem estabelecidas. O Estado é aparelhado e você tem uma promoção do capitalismo, mesmo que ele não seja em relação ao livre mercado, que ele tenha políticas de intervenção, o capitalismo ainda ele existe dentro do fascismo, né? E dentro da própria fala do Mussolini, que ele vai falar em relação à formulação do Estado, né? Ele vai dizer o seguinte: nenhum indivíduo ou partido político, associações culturais, sindicatos, classes sociais deve existir fora do Estado. Portanto, o fascismo é contrário ao socialismo. A unidade do Estado, que solidifica as classes dentro de uma realidade social, ética, né, e social, perdão, é desconhecida
e que vê a história além da luta de classes. Vamos guardar esse ponto, porque se você tem a questão teórica da luta de classes, né, que é uma questão marxista, ele já se distancia disso. E aí você não tem uma propensão de ruptura da sociedade. Como aparelho... ué. Você está estranhando por que isso? Não, como é que foi a primeira frase, as primeiras palavras que você leu aí? Já falou que era tudo no Estado, não foi isso? Isso, e aí você vai entrar na contradição que a gente acabou de falar. Você vai afirmar que a dimensão do Estado e na conservação do Estado é que você põe a direita. Porque é o que ele está falando aqui. E aí ele continua. Desse modo, o fascismo é contrário ao sindicalismo como arma da classe. Arma da classe. O sindicato ele surge antes do que é o Estado para o Mussolini. Ele surge de forma espontânea dentro da classe trabalhadora. Não é uma coisa de um intelectual ou de uma intelectualidade se produzindo. Ele surge aparelhado de outros movimentos ideológicos. Tardiamente você conhece o que é um fascismo. E se você vier contra-argumentar para mim que ele surge por causa do PSI, que é o Partido Socialista Italiano, você tem que saber que o PSI ele é uma ampla frente, né, de coalizão de várias vertentes políticas, né? Você tem até questão de liberais lá dentro, o que é no caso, por exemplo, do Danuzio e do Gentili, né, que eram liberais, depois vão produzir e vão Liberais? liberais. Gentili era liberal? Você quer que eu cite? Em que sentido que ele era liberal? Então tá, vamos lá. O Gentili, no livro do H.S. Harris, The Social Philosophy of Giovanni Gentili, na página 167 e 168, ele vai falar assim, ó, como liberal, as convicções são profundas e firmes, durante esses meses que tive a honra de elaborar para Mussolini no caso, grande tarefa de governo de participar de perto do desenvolvimento dos princípios que nortearam sua ação política. Fiquei absolutamente convencido de que o liberalismo, tal como entendo e como os homens da gloriosa direita que agiram na Itália, né, no Risorgimento, né, entenderam o liberalismo dentro da lei. É, portanto, dentro de um Estado que é forte e um Estado concebido como uma Professor, realidade não representada na Itália hoje pelos liberais que são mais ou menos abertamente contra contra o fascismo. Mas, na verdade, esse liberalismo representado por você, no caso, se- Mussolini. então, olha só, qualquer pessoa Só pode para a gente digitar aí no Google. contextualizar, qual ano foi, professor? Só para ter um contexto geral, o ano dessa frase. Essa fala, Citação. ela vai fazer sentido lá para 1922, mais ou menos. Perfeito. Pode Tá continuar, bom, Marcos, deixa eu perdão, só pode falar. explicar aqui. Qualquer pessoa pode agora entrar no Google e digitar aí a doutrina do fascismo, que foi escrita por Vamos, Mussolini e Gentili, tá? Na época ele vamos. manteve o anonimato, mas ele escreveu junto com Mussolini isso aí. Então, se você der um Ctrl F, você vai ver tudo que ele escreve sobre liberalismo ali. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Ah, No mesmo parágrafo que ele fala que o fascismo é anti-individualista, a concepção fascista é a favor do Estado, aí ele vai falar, o liberalismo negava o Estado no interesse do indivíduo particular. O fascismo reafirma o Estado como realidade verdadeira do indivíduo. Então você vê que ele está negando aqui o liberalismo. Em vários momentos ele fala sobre a luta contra o liberalismo, e aí eu venho aqui lembrar o que eu venho falando aqui. O que é o fascismo? Né? Qual é o maior símbolo do fascismo? É o fátio. O fátio, ele é um símbolo coletivista, inegavelmente coletivista. É ou não é? é, Então, como que é algo um símbolo tão grande assim do coletivismo, você pode dizer que é algo que se parece mais com a direita do que com a esquerda. O Mussolini sempre foi socialista, ele sempre foi do Partido Socialista, o pai dele era socialista, ele morreu socialista nas últimas cartas dele, ele fala a favor do socialismo. cenário. Ele tinha amigos próximos ali, líderes do partido lá como Nicola Bombatti, que inclusive foi para a União Soviética conversar com Lenin e trazer as informações de como deveria seguir o partido fascista. Então nós temos todas essas explicações, todos esses fatos, né, que comprovam as origens e também as práticas fascistas. Quando ele chegou no poder, o que ele fez? Centralização do poder e das decisões econômicas dentro do Estado. A frase mais famosa de Mussolini é tudo no Estado, tudo pelo Estado e nada fora do Estado.
Isso se parece com o quê? Com a esquerda ou com a direita atual? Isso se parece com o fascismo, que é da extrema direita, que agudiza o controle do Estado para o funcionamento do capitalismo. E outra, Perfeito. e outra, quando você fala do Gentili, você tem noção da carreira, da caminhada política do Gentili? De onde ele Sim, veio? ele era famoso internacionalmente, reconhecido internacionalmente como pedagogo. Qual era o espectro político dele? De esquerda, de Não, é socialista. liberal. Ele se assume enquanto liberal. É esse o ponto. E aí o que que acontece? Então, Independente. então por que ele escreve tanto contra o liberalismo? Outra, Por que ele olha, escreveria tanto contra o liberalismo? Entendeu? Peraí. Vamos com calma. O professor vai dar um argumento agora, até 2 minutos, e o Marcos rebate. obrigado. E olha que interessante, você coloca liberalismo dentro do espectro só da direita. E liberalismo, você tem o flerte dos dois lados, você tem os dois lados, enquanto esquerda e direita. Ou eu estou enganado? Então, me mostra um partido de esquerda aí, liberal, que eu quero votar nele. O pessoal é um, o PSB é outro. O PSOL, aquele que Mas falou, votou contra a educação financeira nas escolas. eu não quero, eu não É quero só entrar. você ver como é que o pessoal vota na Câmara. Você me fez uma pergunta, estou respondendo. Se a gente ficar nessa heurística presente e passado, a gente não vai definir o que é fascismo. E a minha proposta é vir fazer isso aqui. Porque assim, existe uma composição política muito diferente e uma dimensão uma construção política muito diferente de 22 até aqui. E que, de certa forma, as legendas, elas se acomodam esquerda e direita dentro do possível. Entendimento de esquerda e direita no Brasil, ela não é esses líderes do que foi construído lá no passado na Europa. Tá bom, o PSOL é liberal porque tem liberdade no nome. Esse é o seu argumento. Não, ele é Por que liberal. que ele é liberal? Ele é liberal porque, querendo ou não, por mais que ele traga a questão social para diminuir as desigualdades, ele também tem a questão da manutenção do capital. É isso. Entendeu? O que acontece é que o que você não está entendendo é que quanto mais. Você não está entendendo a janela de Overton. Conhece o conceito de janela de Overton? Você está Ah, querendo enquadrar tudo nessa janela. Tudo que é não aceitável, é você quer enquadrar nessa janela. Acho que é Entendeu? importante Aí, a gente definir liberalismo agora, para então, termos uma base liberalismo melhor. é ótimo, perfeito. Eu acho interessante a gente definir liberalismo. pode definir liberalismo então para o senhor. Então, eu acho que liberalismo, se a gente for partir de uma definição, a gente pode pegar do Tocqueville primeiro, né? E não do justnaturalismo lá da iluminismo. Porque aquele vai ser rompido depois da Revolução Francesa. O que vai ser, de fato, discutido em relação ao que é Estado e ao que é liberalismo é a partir de Tocqueville. E aí a gente tem duas possibilidades aqui de pensar. A gente tem a questão do Herbert Spencer, né? E a gente também tem a questão me perdi aqui. Mas a gente tem a questão aqui do próprio Alex Tocqueville e também a do Greenhill, a do Greenhill e a do Bourdieu, o francês. Então a gente tem o John Stuart Mill em relação à igualdade e liberdade de indivíduos, né? Você tem a do Hill Green, que é a questão do Estado de Direito e bem-estar social, com a questão do conceito de igualdade de oportunidades e assim por diante. E você tem a do Bourdieu. Todos eles vão formular uma concepção de Estado, todos eles vão conformar uma concepção de Estado em que gere e proporcione oportunidades para uma questão de diminuição de desigualdade social. Todos eles. Todos eles. Agora, você tem outras formulações, como por exemplo do Herbert Spencer, né, que entende que o Estado não deve intervir na questão nem na questão social, nem na questão econômica, que é a questão do livre mercado. Você tem uma divisão entre formulação de Estado dentro do próprio liberalismo. E isso no século XIX. E é o que vai formular e vai pautar a esquerda e a direita. Eu acho que você cita nomes de autores, mas você não lê. Por exemplo, o John Stuart Mill, ele fala bastante sobre a importância da liberdade de expressão. Então, a gente está falando como quer definir liberalismo, e a gente tem os governos tanto de Stalin, quanto de Hitler, quanto de Mussolini, e quanto os governos atuais que querem fazer o quê? Censura. A censura era muito comum em todos esses governos que eu citei. Então, mais um exemplo aí de como são parecidos. Você está entendendo o que eu estou falando? Uhum. Mas o que acontece? Tanto o Mill
quanto Stalin, quanto Stalin, que você está falando, qual regime que eu não concordo, eles ainda estão na dimensão do Estado. O que eu estou falando para você é que a experiência comunista ela vai para além do Estado. Ela é antiestatista e ela é anticapitalista. A Esse é o... experiência. Você realmente acredita que a experiência comunista é antiestatista? Vamos, Se todos os. vamos voltar pro tema. Não, Ó, isso aí faz parte do tema. não, Nós é que estamos comparando com a esquerda. fugiu para comunismo, mas eu queria entender porque o Marcos falou que o fascismo era coletivista e o professor falou que sim, aí pode Eu elaborar. falo sim, de forma irônica, porque o que acontece é o seguinte, já que você pautou, Loconte, obrigado. É o seguinte, quando você pega o símbolo fátio, que quem vai adotar isso é o Danúzio, né? Que o Danúzio vai cuidar de toda a questão estética, né? Da questão da composição do fascismo. Quando você tem a formulação do fátio, o que o fátio representa? Os sindicatos. Né? Aliás, os sindicatos eram chamados de FAT. Não, ele vai buscar da onde? De que experiência histórica? Lá da Roma antiga que vem o FAT, é claro. Isso. Mas ele adaptou porque a Itália já usava o termo FAT para se referir aos sindicatos. O fascismo ele nasceu do movimento sindicalista, isso é inegável. Não, o fascismo ele não surge do movimento sindicalista, o sindicato vem antes. Sim, o sindicato vem antes, por isso que o fascismo surge do movimento sindicalista. Não, É óbvio que o sindicato vem antes. ele vem antes e você depois tem um aparelhamento do Estado em relação ao movimento sindical. Tanto é que você tem uma resistência dentro dos trabalhadores do chão de fábrica em relação ao sindicato. Quem vai aderir logo de cara? O movimento fascista são funcionários públicos e um segmento de extrato social médio, não os trabalhadores operários. Os trabalhadores operários estão muito mais alinhados à questão do comunismo. De fato, você pode pesquisar. As massas também aderiram ao fascismo, senão ele não teria conseguido chegar ao poder. Teve adesão de vários setores da sociedade. Se você falar que as massas aderiram de forma amplamente, você está desconsiderando também todo o fator de resistência e de luta contra o fascismo. Nunca falei que não teve resistência. Nunca falei que não teve Então, resistência. O que eu estou te falando é que, na prática, o fascismo ele se assemelha muito mais com a esquerda do que com a direita. Ele é muito mais centralizador de poder. Ele nasce dos movimentos sindicais. Se você abrir documentos como a doutrina do fascismo ou o próprio manifesto fascista, que já cita até questões progressistas, como o voto das mulheres, a gente entende que o fascismo ele não é essa simplificação, essa generalização absurda que a esquerda gosta de fazer para chamar todo mundo que ela não gosta de algo que todos sabemos que é ruim, que é negativo, que é o fascismo. Então é muito fácil para vocês chamarem todo mundo de fascismo. Quando, na verdade, se analisarmos, nós vamos chegar à conclusão inconfundível de que o fascismo realmente se parece muito, tanto que saiu de dentro do socialismo, né? Se parece muito com o socialismo. Mas quem disse que todo mundo chama a direita de fascista, que é uma vulgaridade, é você, não sou eu. E outra, Nós vemos isso todos os dias. Chamavam o Bolsonaro de fascista porque ele falava Deus, pátria e família. Você acha isso certo? O fascismo é progressista ou conservador na concepção de vocês? Quem? Progressista. O fascismo é progressista ou conservador? Ou reacionário, enfim. Ele é os dois e nenhum. Como que ele vai ser conservador? Em que sentido que ele é conservador? Na estratégia das instituições. Ele permanece com as instituições. Então, essa definição aí, a gente vai entender que a esquerda também é, porque permanece com as instituições, né? Mas quem disse... Você vai dizer que o Lula é um conservador, então. Mas quem disse que esquerda e direita... Mas quem disse que conservador liberal é uma dimensão de esquerda e direita? Eu já falei isso pra você. Se você tem até divergência... No geral é. Não tem essa. Porque você tem uma esquerda liberal também. Aliás... O PSOL, né? Hã? PSOL, PT, PSB, essa galera toda é liberal. Olha o que eles estão fazendo. Essa é uma estratégia muito baixa que você usa para tentar eliminar do debate o liberalismo, tá? O verdadeiro liberalismo. Você não quer acknowledge, você não quer aceitar que eles existem, que o liberalismo existe. Você quer botar o liberalismo dentro da esquerda. Então, bem, na prática vocês não fazem isso. Na prática não há liberalismo, não há descentralização de poderes, né? Isso é o liberalismo. Então vamos lá, eu vou voltar, né? Porque tá ficando maluco isso aqui, mas lá no liberalismo do século XIX, que era a única potência, que era a hegemonia dentro dos estados, né?
Dentro dos estados ainda é hegemonia. Não existia dimensão de esquerda e direita. Ok, mas no século XIX ainda você está falando das monarquias ainda? Ou Não, seja, monarquias já tinham cessado. Depois de 1830, com a Primavera dos Povos, a maioria da Europa, ela deixa de ser, ela começa a se tornar liberal. E os mas estados ainda começam tinha a Rússia czarista, ainda tinha o Kaiser na Alemanha, ainda tinha muitas monarquias. Você está falando que essas são liberais também? Se o pessoal é liberal, você deve achar que a monarquia a... também é liberal. Mas qual que era a dimensão? Monarquia czarista. E qual que era a construção qual que era a construção da Alemanha na época, do Bismarck? Não era um parlamento? Não tinham políticos liberais dentro do Tá bom, não parlamento? era uma monarquia absolutista, mas era uma monarquia, estava ainda nesse processo, né, de se tornar uma monarquia constitucional. Não, isso depois da unificação, né? E a unificação é na primeira metade do século XIX, Tá bom. Sim, eu não não, é? isso eu não Correção, discordo. segunda metade do século XIX, 1870, né? Mas pouco depois da segunda metade. Mas mesmo assim, você tem uma formação no parlamento que vai divergir entre esquerda e direita e a formação do pensamento hegemônico liberal. Eu não estou vendo um problema de alocar o Bom, liberalismo dentro do espectro da esquerda e da direita. só para tentar também esclarecer algumas dúvidas que o pessoal tem no chat, dentro da definição do Marcos, que o Estado ser maior determina que ele é de esquerda, a ditadura militar brasileira teve um caráter bem estatizante, com grandes campeões nacionais e um processo de estatização generalizado. Ela seria de esquerda nessa concepção? Não, mas eu não passo pano para a ditadura militar brasileira. Nunca defendi a Sim, sim, ditadura mas militar brasileira. Foi ela é um de erro. esquerda? Não, não é de esquerda. Ela é uma exceção, é claro. Eu estou falando, hoje em dia, o que a gente observa não é isso, tá? Isso aí aconteceu há 60 anos, né? Quase 60 anos. Mas a gente está falando do fascismo também, que aconteceu há muito tempo atrás. E outra, se a gente está falando de uma Sim, dimensão de eu estou Estado enquanto, comparando com o atual. se a gente está falando de dimensão de Estado enquanto ditadura, a gente vai definir que ditadura também não é uma dimensão para colocar só na esquerda ou só na direita. Tem várias experiências de ambos os lados. Sim, isso é verdade. Agora, eu quero trazer um outro assunto aqui, já que a gente estava falando sobre o nazismo também, que isso a gente não tocou muito. E eu acho curioso, professor, que você recomendou um texto, aí já vi em vários vídeos seus você recomendando para outras pessoas, um artigo Sim. acadêmico escrito pelo economista catalão Germán Bel. Aí eu queria te perguntar, você chegou a ler esse artigo? Li dois artigos dele. Porque eu acho que então você não deve ter compreendido, porque tudo que está escrito ali é exatamente o que eu estou falando, tá? Ele inclusive traz falas de Hitler ali, traz trechos de Hitler ali. Então eu Sim, ele vou, traz. né? E Ele o que traz o quote de Hitler. Então ele fala Hitler falando coisa do tipo, abre aspas, o Estado sempre terá o direito de controlar os donos de propriedade. Isso aí é o que a gente vê aonde? Na esquerda, né? Aliás, um outro assunto interessante, o nome desse artigo é Nazi Privatization, algo nesse sentido. E aí, a impressão que eu tenho é que você lê o Não, título o título dele é o seguinte: Quebrando o Mainstream, privatização nazista. Porque ele vem numa privatização preposição, nazista. e ele Isso. vem numa Sim. preposição. Qual que é o argumento do Germabel? Ele vem numa preposição falando assim: Deixa só olha, o Marcos concluir Deixa eu concluir com o argumento de Germabel, isso eu queria falar. rapidinho. O argumento dele é justamente alguns trechos aqui que eu vou trazer aqui, já traduzido, né? O texto está em inglês. Nem o partido nazista e nem Hitler tinham uma devoção ideológica à propriedade privada, que é o que a gente vê a direita defendendo. Outro trecho aqui do Germabel. Governos antimercado são compatíveis com a privatização, contanto que eles possam manter o controle através da forte regulação. E é isso que nós vemos também na esquerda, querendo colocar os seus cabides de emprego, né, nas empresas estatais, querendo controlar, as empresas querendo regular. A gente tem vários exemplos aí no Brasil, como por exemplo a telefonia, que é um oligopólio, altamente regulado pelo Estado, e empresas de fora não podem concorrer. Então é literalmente igual, não é literalmente igual, mas é muito parecido com o que nós temos atualmente na esquerda. E frases de Hitler aqui, que eu posso pegar ainda também, que ele falou que nós socializamos os seres humanos. O Hitler ainda fala isso, nós socializamos os seres humanos, mostrando aí mais um caráter
socialista Ah, desse regime. bom, agora um argumento a favor do Marcos eu queria ver qual que é a perspectiva do professor para explicar o nome do partido, o Partido Nacional Socialista. Foi uma manobra? Eles realmente eram socialistas? Queria ver essa perspectiva. O Partido Nacional Socialista ele nasce numa ampla coligação, né? Com várias vertentes, inclusive com sociais-democratas. A partir do momento que você tem uma hegemonia, uma formulação de uma nova ideologia, você tem o golpe e uma tomada. Tanto é que você tem a noite das espadas longas, né? Que você tem a caça dos opositores, e aí você tem realmente a tomada do partido por todo o viés nazifascista. Ele Mas Marcos explicou muito concorda? bem. Não, acho que ele não explicou por que ele deu esse nome de socialismo. Aliás, o Partido Nazista ele tinha um outro nome, era Partido Trabalhador, algo nesse sentido, e aí ele quis mudar para mas, Partido Nacional Socialismo. mas era uma estratégia, porque isso está até no My Kampf, né? Então, assim, tudo que ele fala você pode reduzir a isso. Ah, era uma estratégia, era um populismo. Então, quando ele fala que ele queria matar os judeus, ele também estava só sendo populista. O fato é que ele tomou o controle da economia como um todo. Entendeu? A privatização, na verdade, ela foi sujeita, só para pessoas submissas ao Estado. Não houve nenhum tipo de liberdade no sentido de essa empresa é sua e você faz o que você quiser. A produção, inclusive o German Bell fala sobre isso também, que não havia no private initiative was allowed in the distribution of the product. Nenhuma iniciativa privada era permitida na distribuição do produto. Ou seja, é o Estado controlando a economia, o oposto do que os liberais defendem. Então, aí a gente entra com um economista chamado Feijó da USP que você não leu, que você deveria fazer como complemento, que é uma Olha medida só, com política. certeza, Canhoteiro, com certeza você não leu várias coisas que eu li, e eu também não li várias coisas que você leu. Se você quiser, eu posso citar mais diversos artigos acadêmicos aqui que mostram Continua, professor. como é que o nazismo é muito mais parecido com a esquerda atual. Então, o que que acontece? Acontece que quem estava ali, né, dentro de uma elite burguesa, detentora das grandes produções dos grandes oligopólios, né, não eram pessoas submissas ao partido, eram pessoas que fizeram conciliação com o partido. Elas estavam conscientes de sua medida e trabalharam de forma colaborativa. Até que, dentro da questão do nazifascismo, você Perfeito. tem. Então, tanto é que dentro. Exato. Ou seja, há uma necessidade. E qual que era o quadro antes da ascensão do Hitler? Qual que era o quadro econômico antes do Hitler? Como é que era as indústrias e como era composta essas indústrias? E de acordo com o próprio German Bell, tinha muitas indústrias nacionalizadas, né, estatizadas. E depois, quando ele assume em 22 até 27, Aí ele foi aos poucos colocando nas mãos dos amigos dele, e quem eram os amigos entendeu? dele? Quem eram os amigos dele? Já faziam parte do partido ou era conciliatório? Porque Tem quem vários. agora. O German Bell ele cita um caso que eles deram uma das empresas para pro sindicato de Hamburgo. É só você abrir esse artigo que nós estamos falando e botar esse sindicato de Hamburgo. Então o que ele explica com todas as palavras é que era within the party. Eles faziam a privatização dentro do partido. Não sou eu que estou falando, é o artigo que o senhor quis Porque recomendar aí. Não, mas quem que formula o partido e quem compõe e auxilia o partido? Porque você tem uma classe detentora dos meios de produção para manter o quê? Você vai me dizer agora então que você tem outras experiências na esquerda vindas da esquerda radical que elas propõem a manutenção do capitalismo. É isso. A gente pode até questionar, Zenaide, o ponto é o seguinte, É, a gente pode até questionar a acho que se conduta perdeu do. aí. Não, a gente pode até questionar qual foi a conduta da União Soviética. A gente pode questionar isso. Qual foi? Eu Entendeu? nem tinha falado sobre a Mas União Soviética, mas tudo bem, não, porque não, a gente não vai falar sobre a União Soviética, mas assim, podemos falar. você parte de uma comparação de algo já existente. Porque você parte de um movimento, olha, existe um Estado grande na esquerda, né? Em que experiência histórica, né? E aí você faz a comparação, né? Um exercício de heurística, faz um Olha só, salto. E aí, eu vou trazer outra peraí, comparação aqui para ilustrar. Eu acho que. Eu não sei onde é que você quer chegar. Pô, onde você quer chegar? Você pode concluir. eu quero chegar é que
a origem de ambos são diametralmente opostos. Porque senão eu vou começar a falar, que eu sou anti-estatista e aí eu vou migrar para a direita, né? Sendo que dentro da origem da esquerda radical, ela é anti-estatista e anticapitalista. Repito para você. Na Né? teoria, né? Você está confundindo teoria e prática. E aí? Estou confundindo teoria e prática. Na prática, a Você esquerda, também. os movimentos marxistas sempre foram estatizantes, sempre aumentaram o poder do Estado. E a gente pode partir para a crítica disso. Só que o que Então nós concordamos aí, pelo menos. Não, a gente pode partir para a crítica. Dentro Eu não dessa sou- concepção, ô Marcos, por exemplo, o Bakunin, que queria o fim do Estado, ele seria de direita? Anarquista clássico. Sim, sim. Não sei, eu não sou especialista em Bakunin, tá? Então não vou opinar sobre Bakunin. Nunca li, então não vou opinar. Não, é que a questão é que ele era um anarquista clássico que defendia que deveria acabar o Estado via uma revolução sem o intermédio do socialismo. Sim, mas Sim, a fase isso superior nunca do foi do colocado em comunismo. prática, né? Você está falando sobre algo irrelevante, mas tudo bem. Tá, Não, é relevante. fizeram Não uma foi Relevante. pergunta. colocado em prática. Qual Eu tô falando sobre a prática. Você está preso na teoria, você está preso na estética, entendeu? Não estou preso na estética, porque se a gente for falar assim, o Quer ver capitalismo e as ideias, o capitalismo e as ideias liberais que sobraram do fascismo, que sobraram Deixa dentro eu da dar um outro experiência do argumento fascismo. aqui, como é que você está preso na Calma aí, estética. deixa o professor concluir rapidinho. Rapidinho. Porque Bom, qual que era a proposta de transformação qual que era a proposta de transformação do Mussolini? Não era questão de uma economia corporativista? Sim, Não era? sim, Exato. corporativista. Ocorreu? De certa forma ele não teve muito sucesso, mas ele tentou. Ele tenta. Então, a gente está partindo do mesmo pressuposto. Mas o que que ficou conservado aí dessa experiência? Não ficou nada do status quo? Não, claro que teve conservação do status, alguma conservação do status quo, isso eu não estou negando. E aí a gente não partiu do mesmo princípio, né, de comum acordo que quanto mais conservador de direita seria. Não, você tentou fazer Não, eu não falei nada, você essa ideia falou. aí, e aí eu já te provei errado quando eu dei o exemplo do ANCAP, quando eu dei o exemplo do Não, Bolsonaro. Mas tudo bem, você está tentando encaixar aí nessa definição bem específica de esquerda e direita, para o seu argumento fazer não, sentido. Agora eu posso trazer aqui o argumento que eu estou tentando falar há um tempo? vai lá. pode continuar. Seguinte, se você quer falar sobre privatização na Alemanha nazista, eu posso te dar aqui alguns estudos acadêmicos que mostram que, inclusive, a palavra utilizada pelos nazistas para a privatização, que é a palavra Gleichschaltung, essa palavra significa, na verdade, coordenação, significa sincronização. Ou seja, eles estavam fazendo com que as empresas trabalhassem de forma sincronizada com o Estado. E aí, vou trazer para o mundo de hoje, que realmente existem aspectos do nazismo no mundo atual. Isso é o que importa para a gente. Então, se a gente pegar, por exemplo, as empresas do Ike Batista, vou perguntar aqui para o pessoal, as empresas do Ike Batista eram empresas privadas ou estatais? Tenho certeza que todo mundo vai dizer que são empresas privadas. E aí, se você pesquisar, você vai descobrir que o BNDES-Par, que é o braço de participação acionária do BNDES, ele era acionista de todas as empresas do Ike Batista. Não só era acionista, como era credor. Eu sei disso porque eu trabalhava no mercado financeiro nessa época. Então, é exatamente a mesma coisa. É o Estado intervindo nas grandes empresas. Era empresa de logística, era empresa de mineração, era empresa de energia elétrica, era empresa de extração de petróleo. Então, as semelhanças estão aí. Se você quiser ignorar, tudo bem, mas Não, elas são tudo bem. inconfundíveis para quem tem a cabeça Não. aberta e quer enxergar, entendeu? Agora, vamos perguntar pro Ike Batista que espectro político ele ocupa? Então, aí você vai cair no mesmo argumento que você falou, um populista, é um cara que está interessado no próprio ganho financeiro, mas o fato é que ele sentava na mesa com Lula e Dilma e com o presidente do BNDES na época para pedir dinheiro, para pedir participação acionária do Estado na empresa dele. E o liberal atual é contra isso, tá? E ele não fez campanha pro Bolsonaro?
Não sei sobre isso não, o que eu saiba ele estava completamente fora da política desde que ele foi preso lá. A gente pode puxar se ele fez campanha pro Bolsonaro. Você quer tentar? Não, tu pode puxar aí, tudo bem. Mesmo que ele tenha feito na prática, o que ele fez foi ir pra cama com Lula e Dilma, tá? Isso é inegável. Por É que, o que que o acontece. BNDESPAR tem participação Então, nas empresas do Ike Batista? Se você quiser então, negar esse fato, tudo bem. exato, você me deu o E, argumento. e em nenhum momento eu defendi Bolsonaro ainda por cima, entendeu? Em nenhum Não, momento eu tô defendendo Bolsonaro. Eu só tô trazendo aqui os dados, tá? Não tô nem fazendo argumento moral, tô trazendo os dados. o ponto não é o Bolsonaro, o ponto é como se acomoda a política e como a gente está detectando ela. O ponto não é o Bolsonaro. O Bolsonaro é só um exemplo. Se a gente está falando de esquerda e Isso. direita, se a gente está falando das experiências até então, né? Então eu trago para você outra evidência histórica, né? Porque quem vai falar isso é o próprio Mussolini. O Mussolini que vai falar que o movimento fascista é um movimento à direita e que se comporta à direita porque você tinha situações muito bem estabelecidas que estavam à direita na questão da Itália. Quem diz que o fascismo é de direita são os marxistas. Aliás, o Não, Stalin chamava até o Trotsky de direitista, de fascista, não. entendeu? E Você mandou pode... matar, né? Então, cara, eu concordo plenamente. Eu não ligo pro Trotsky, eu não ligo pro Stalin. Que se dane isso aí. O lance é o Mas é seguinte: importante entender o que aconteceu ali. não, não me importo. Não me importo com essa questão. Entendeu? Eu sei o teor que funciona aquilo ali. Entendo o ataque que foi. Mas o Mussolini diz que a Tem a vanguarda. citação, Hã? tem a citação direta do Mussolini falando isso? Se Tenho. puder ler. Eu tenho. O João Eigen tem um vídeo muito bom que mostra como que o Mussolini ele tem citações controversas ao longo da carreira dele. Uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra coisa, isso é fato. Mas os documentos mais importantes que são a doutrina do fascismo, né? O Manifesto Sim, Fascista, eles sim. são bem explícitos antiliberais, né? Anti-individualismo. E antimarxistas. Pode ser que sim, pode ser que sim. Antimarxista, isso eu não vou Sim, negar, isso eu não sim, vou é negar. antimarxista. Isso eu não vou Antimarxista. negar. E aonde se aloca o marxismo? Por isso que eu falei desde o início, que se você quiser falar que o fascismo não é nem de esquerda nem de direita, tudo bem. Mas a partir do momento que resolve se colocar numa dessas caixinhas, a gente vai chegar à conclusão inequívoca, que ele se parece muito mais com a esquerda atual. Não, eu vou citar. E querendo. Da onde você falou? Da doutrina do fascismo é mais cabível, né? É mais Sim, contundente ótimo. para ele. Então vamos lá, ó. Do fundo das ruínas das doutrinas liberais, socialistas e democráticas do fascismo, extrai aqueles elementos que ainda são vitais e ele preserva o que deve ser chamado de fatos adquiridos da história. Ele rejeita todos os outros, ou seja, ele rejeita a ideia de uma doutrina cabível a todos os tempos e a todos os povos, sabendo que o século XIX foi o século do socialismo e do liberalismo e democracia, nós estamos livres para acreditar que este é o século da autoridade, um século que tendeu para a direita, um século fascista. Tá bom, cara. E Ele se colocou dessa forma, mas na prática isso se parece com o autoritarismo. Você botou aí o século da autoridade. Eu sou um liberal, eu sou contra a autoridade. mas você mesmo falou que era cabível e isso foi produzido junto com o Gentili. E dentro do Gentili, e vários liberais se juntaram. Mas peraí, nesse mesmo, Deixa nesse o mesmo, professor, deixa nesse o professor mesmo, concluir, deixa ele concluir. tá bom, mas nesse mesmo texto ele fala muito contra o liberalismo, tá? Aí ele não falou a favor do liberalismo. Está falando? Você sabe qual liberalismo ele está falando? Hã? Que tipo de. Qual liberalismo ele está falando? Você sabe que tipo de liberalismo ele está falando? Eu posso trazer vários trechos aqui também. Aqui. Ah, o Não, ponto é, toda direita é liberal? qual tipo de liberalismo ele está trazendo? Para fazer a crítica. É o Ele tá, contexto histórico. exatamente o contrário de tudo que ele fez na prática, tá? Porque não houve liberalismo no governo Mussolini. Que liberalismo que houve no governo dele? Em que momento você viu descentralização? Você não entendeu, Zenaide. Ele faz a crítica ao liberalismo, certo? Diversas críticas ao liberalismo e ao individualismo. Junto com o Gentili, eles coadunam com o mesmo pensamento, perfeito? Sim, contra o liberalismo, de livre E mercado. aí eu pergunto para você, qual liberalismo ele faz a crítica? O liberalismo que eu entendo como liberalismo de livre mercado e que a direita hoje em dia defende. Por isso que Ele o está fascismo é tão parecido com a esquerda. ele tá falando
do estado de bem-estar social, ele está criticando as contrapartidas daquele estado que você tanto critica, entendeu? Que vai Aliás, ele cita o liberalismo clássico, ele também fala contra o liberalismo clássico. Só vou digitar Então, aqui, Ctrl F, você acha. né, então dá o Ctrl F e me cita, por favor. Qualquer pessoa pode fazer isso. Uhum. Repele o liberalismo clássico, que surgiu da necessidade de reagir contra o absolutismo e esgotou. Ou seja, falando que o fascismo repele o Não, liberalismo clássico. termina a citação, você recortou. Tá bom, posso terminar, que eu não quero ficar aqui igual você lendo o trecho, não, mas tudo bem, repele o liberalismo clássico, que ressurgiu da necessidade de reagir contra o absolutismo e esgotou a sua função histórica desde que o Estado se transformou na própria consciência e vontade populares. Ou seja, é exatamente o que ele quer. O liberalismo negava o Estado. Então, ele está falando exatamente o que eu estou falando. O liberalismo nega o Estado. Não, cita direitinho, bonitinho, por favor. Porque você tem que dar o contexto, você está recortando. Tá dando salto lógico, a gente não consegue contextualizar que Não, tipo de esse aqui é um dos primeiros parágrafos. Eu já citei esse parágrafo aqui diversas vezes, já mandei print. Começa assim, anti-individualista. Já começa falando o trecho aqui, anti-individualista. Se você leu alguma coisa sobre Você sabe liberalismo, você sabe o que é o individualismo. você sabe o que era o individualismo pro Gentili e Sim, porque ele pro... fala que anti-individualista. A concepção fascista é a favor do Estado. Ou seja, é tudo dentro do Estado. É isso que esse documento fala aqui, de forma inconfundível. E você acha isso que anula preceitos de... se você acha que isso anula componentes do liberalismo. Você pode Mais até componentes. falar da questão da liberdade. Você pode até falar da questão da liberdade individual, você pode falar da censura. Eu concordo com você, plenamente. Que Mas bom, que bom. mas você acha que todas as camadas do que é o liberalismo foram feridas na composição do fascismo? Você pode me dizer então qual foi o nível de liberalismo que o Mussolini implementou na Ele não prática? promoveu ele não promoveu a questão do sufrágio universal? Ele não tinha essa propensão? Sim, verdade. Um progressismo. Tá vendo que a gente mais uma vez chega a essa conclusão aí, que era um movimento progressista populista, mas não era liberal no sentido de livre mercado, de respeito à propriedade privada. ah, e era um regime totalitário, como você mesmo falou Você, na sua situação. você não tinha dimensão de propriedade privada. Não, ele não tinha muita dimensão de propriedade privada. Não teve descentralização no regime de Mussolini. Claro que não. Isso a gente pode pegar vários exemplos aí. Aliás, o João Eigen tem um ótimo vídeo sobre como que o Mussolini tratava com a propriedade privada. Como é que a gente trabalha? Então, como é que a gente trabalha com as empresas que foram privatizadas, da privatizazione, que este é o termo, né? E principalmente as empresas que foram, as empresas de base de produção metalúrgica, que foram para o Giovanni Agnelli, da Fiat, o dono da Fiat. E, aliás, o dono da Fiat, ele tinha a Fiat não era do Estado. Como é que a gente... Como é que a gente... Eu acabei de dar o exemplo aqui de como que isso se parece com o governo Dilma. E não foi só Ike Batista. O governo Dilma tinha participação na JBS, na Fibra, todas as empresas, papel celulose, várias empresas estratégicas, o governo tinha participação e queria interferir. Então, entendeu? Se não é com participação, é com alta regulação. Então, fica bem claro essa simbiose aí entre Estado Essa, e mas, as empresas privadas. mas o que até acontece é que a medição do que você está falando, que a participação do Estado em relação à empresa, não é de fato isso. No máximo, a gente pode dizer que houve uma concessão estatal. E uma concessão estatal é como uma espécie, assim, falando de forma bem vulgar pedagógica, né, é como se fosse um aluguel e você tem uma dimensão jurídica sobre propriedade privada daquilo. Você tem um contrato, você tem tudo aquilo em relação ao que estabelece no juspositivismo. Né? A gente tem uma dimensão de lei liberal que estabelece essa legalidade e essa possibilidade. Eu repito aqui, no próprio artigo que você citou, do Germabel, ele cita um exemplo de uma empresa que foi privatizada para um sindicato de Hamburgo. O sindicato de Hamburgo tomou o controle daquela empresa. Tá? Se você acha que isso é liberalismo, o que eu posso fazer? Não é questão de ser liberalismo. Eu estou falando que em alguma dimensão, assim como o próprio Gentili fala, em alguma dimensão foi preservado alguns quesitos
alguns componentes do que é liberalismo. Ele diz isso. E o Mussolini também, né? Mas Ele adota, todos os ele, partidos de esquerda, todos os governos de esquerda de todos os países têm algo de liberal, né? Até a China é um grande exemplo disso, né? Abriu o então, mercado recentemente e conseguiu grandes avanços. aí, Zezé, você precisa entrar num consenso do que é esquerda e direita, porque quando eu falei É para uma você, simplificação, cara. É uma simplificação. não, Não dá não para é botar tudo como esquerda e direita. entrar num Tanto que consenso do você não conseguiu também. Você tentou falar que a eu esquerda era consegui, eu manter falei para o você conservadorismo, manter o status quo, quer dizer que a direita era manter o status quo e não conseguiu. status quo em relação à dimensão social. E dimensão social não envolve só a questão do Estado e da questão jurídica do Estado, também resolve a questão econômica. É esse o ponto. Quanto mais tem. E assim, eu Então, concordo com. ANCAP para você é de esquerda. Então, ANCAP para você é de esquerda. Não, porque Anarcocapitalismo. O ANCAP ele não é anticapitalista. Não basta ser antiestatista. Ele não é anticapitalista. O Tudo bem, ANCAP mas ele muda o status quo, ele muda completamente a relação economia e não Estado. muda. Não muda. A Ele é questão é revolucionário. Não a, muda. a dimensão do ANCAP é o Estado. ANCAP é isso só, apenas isso. E é por isso que ele está alocado no outro lado. Se não, A dimensão do ANCAP é o Estado. é a dimensão. A dimensão do ANCAP. O problema do ANCAP é o Estado. É somente o Estado. E somente o Estado a gente não tem uma transformação completa da sociedade. É esse o ponto. Então, Dentro para das você, ANCAP é de direita. é de direita. Correto. Então, pronto. É de direita. Agora, dentro do ideário político, as experiências libertárias são de esquerda radical, porque elas são anticapitalistas também. A gente pode chegar a uma constatação dentro da prática histórica que isso nunca se concluiu. Perfeito, entendeu? Mas elas partem de pontos diferentes. É esse o ponto. E é por isso que eu estou falando para você. Você tem uma conservação muito clara e muito firme da instituição e do modo de produção que é o capitalismo. Ele se preserva. E outra, você tem toda uma questão histórica por trás. Você está vindo de um período entre guerras, de uma crise. Então para você não existe movimento de esquerda, porque em todos os partidos de esquerda, em todos os governos de esquerda, o capitalismo se preserva também. Então para você não existe esquerda. Existe, mas essa é a função da esquerda radical. Puxar cada vez mais para a esquerda. É esse o ponto. Isso é óbvio. É essa a definição do Bob. Porque essa é a definição do Bob. Eu estou pegando uma definição de um cientista político. Então, o que acontece? A dimensão de esquerda e direita, quanto mais transgressora e mais voltando para a transgressão da sociedade, enquanto estrutura política e econômica, mais de esquerda é. Agora, quanto mais conservado e mais conservador, não é conservador enquanto linha de pensamento filosófica, mas em questão de permanência das instituições, né? Então o PT para você não é de esquerda, ou é de esquerda? O PT. É de esquerda, mas é uma esquerda liberal. E eu Mas questiono estão tudo. O PT agora também é esquerda liberal. Tudo bem. Tudo bem. Então o máximo que existe de esquerda, o mais longe que a gente consegue chegar na esquerda é a esquerda liberal. Porque toda a esquerda tem algum nível de liberdade, então, toda a esquerda tem algum nível de livre mercado, algum nível todos os países têm. Até Exato. Cuba, até Coreia do Norte. China, principalmente, né, muito mais. Mas a China é comunista? Ela transgrediu, ela superou o capitalismo? Ela Olha, superou o a questão. Partido Comunista Chinês está no poder há mais de 70 anos, partido único. Tá? Sim, Aliás, onde mais tinha partido único? Na Itália fascista, na Alemanha nazista, sim. Em Cuba. Singapura também tem, né? Em Singapura também tem, né? É O partido. verdade, bem lembrado, bem lembrado. Mas você vê que isso aí não é o que a direita defende, em geral. Aquilo ali, eles realmente Não, não são o que a direita defende. Não, partido único? Qual você, direita que está defendendo partido único? você é o primeiro a falar de Singapura em relação à liberdade econômica, Zenaide. Você é o Não, em primeiro. relação a baixos impostos, em relação à propriedade, respeito à propriedade privada, sim. Agora, Ali, no sentido Zenaide, social, no sentido de democracia, não. Eu sou um defensor da democracia. Zenaide, ali tem um partido único. Ali tem controle do setor imobiliário. Sim. Então pronto. Então você está Como descrevendo isso tem, também a União Soviética. o que tem que Você é lembrar? contra isso? O Qual, que, qual o partido comunista que chegou ao poder e fez algo diferente?
O que que tem de liberdade? Eu não estou falando se eu defendo aquilo. Eu estou falando que se você usa aquilo como critério de liberdade, ele não cabe. Você está colocando palavras na minha Sim, boca. porque não existe só um critério de liberdade. Óbvio que não Ah, existe só um critério de liberdade. Pega os rankings de liberdade mundiais, tem diversos critérios, e tá? que bom que você concorda comigo nesse aspecto. E que bom que você concorda que Singapura é de direita, né? Sim, porque tem baixos impostos, as pessoas têm mais liberdade lá. Em Singapura, as pessoas não precisam fugir, que nem Cuba, tá? Você não vê atletas olímpicos fugindo de Singapura como a gente vê fugindo de Cuba, tá? Cara, eu não acho que Cuba seja um modelo ideal. E Então o que você acha que é o modelo ideal? eu não acho. Aliás, não é ideal. Eu não acho que Qual é o Cuba. modelo ideal para você? O modelo ideal ainda não se concretizou. Ele está por Ou vir. seja, uma Se vier. fantasia. É uma Será? fantasia. É muito fácil isso, Eu né? É muito prefiro, fácil. eu Ah, o modelo ideal não prefiro, existe. Você tem que achar algo eu Ó, concreto, gente, prefiro. algo tá palpável. indo para outro tema, mas se vocês Eu quiserem também acho. continuar, vocês Mas querem continuar só com para fechar o assunto. fascismo? Ah, beleza. Não, podemos continuar para não ficar muito repetitivo. Não, eu acho que a gente tem que voltar. A gente fez um recorte. Mas o lance é o seguinte, só para fechar esse assunto. Eu prefiro pensar e estipular uma coisa para além do capitalismo e para além do Estado liberal do que apenas Olha só, aceitar. alguém falou assim que ANCAP também não tem prática. E é verdade, mas eu não estou defendendo aqui com isso como modelo ideal. Eu estou perguntando para o professor Canteiro o que é um modelo ideal. Ele não conseguiu citar nenhum modelo ideal real, tá? Só fantasioso. Aí é fácil. Não, porque você partiu da história do pensamento político. E aí a gente foi. Não foi? Você não estava querendo falar, olha, fascismo é de direita, fascismo é de esquerda, porque Mussolini e Gentili falam isso, isso, isso e isso. Não foi? E aí Também, você. não só isso. Ah, e aí eu estou falando para você, olha, na prática não se consolida, porque você tem um capitalismo dentro da experiência fascistariana e você tem a conservação de um parlamento, de uma sociedade que tem uma classe média, uma classe proletariada, que você tem uma elite dentro de um parlamento. Então você não tem, de certa forma, a quebra de um status quo. É esse o ponto. É esse o ponto. A gente pode, assim, e eu falo de novo, Zenato, a gente pode questionar. Então só existe quebra do status quo realmente quando existe uma revolução, né? Então Exato, fica no ar a dúvida. É isso que você está defendendo? exato, é isso. É isso. A É isso. revolução do proletariado. Não necessariamente do proletariado, a revolução do trabalhador em geral. E aí o que, que acontece? Não é no sentido vulgar, como do marxismo vulgar. Essa revolução ela pode ser pensada de N formas. Sim, por Essa exemplo, a Revolução revolução, Americana teve apoio das elites também e foi uma revolução contra o status quo da dominação britânica. Também foi uma Foi revolução. uma revolução liberal, porque era contra a cobrança de impostos, né? Aliás, a Revolução Francesa também tinha esse aspecto contra os impostos. Então, a verdadeira luta de classes, que nós entendemos aqui, é não é uma a luta luta de classe da burguês contra o proletário, é a luta do cobrador de imposto contra o pagador de imposto. Essa é a verdadeira luta de classes que Marx não conseguiu nem compreender isso e aí partiu no caminho errado, por isso que a teoria dele é completamente contraditória. então não existe luta de classe, é isso que você está querendo Claro que dizer. existe luta de classe, acabei de falar que existe a luta de classe entre E os quem que paga, cobradores de impostos e tá, os pagadores de impostos. mas quem que paga imposto? A maioria da população, todo mundo que trabalha, os burgueses também pagam imposto, entendeu? Quem não Quais paga burgueses? imposto é quem vive do Estado, quem vive de relações não contratuais, não consensuais, entendeu? Relações coercitivas. Essa é a verdadeira luta de classe. Mas qual burguês paga imposto? O Lehman paga imposto? Sim, ele paga imposto, menos do que ele deveria, menos do que Ele ele não, deveria, mas ele paga. não paga imposto. E, O Lehman não paga imposto. E justamente porque o Estado ele tem influência no Estado. O Estado tem tantos poderes que o Lehman consegue influenciar o Estado. Se o Estado não tivesse poderes, o Lehman não teria como comprar favores de algo que não tem esses poderes para vender, entendeu? Esses favores para vender. Quem paga imposto é o pequeno burguês. Então, com certeza, o pequeno burguês, exatamente. E aí, uma hora, alguns pequenos burgueses conseguem ascender, tá? Socialmente, conseguem acumular dinheiro, e aí na hora que eles já alcançam o sucesso, vem o marxista lá e chama ele de um aproveitador, de um opressor, e querem, inclusive, a derrubada violenta da burguesia, né? Entre aspas, isso aí, palavras de Karl Marx. Não necessariamente, né? Porque a possibilidade de um pequeno burguês ascender ela é muito difícil, né? A gente sabe disso. Você acabou de me falar. Não, é bem comum, é bem comum.
imposto e tudo mais, né? A gente sabe disso. O próprio Marx Sim, é pensa. claro, não estou falando que não é difícil, é muito difícil, mas olha só, é bem comum. E aí eu quero saber em que momento que o pequeno burguês vira um burguês que deve ser derrubado de forma violenta, de acordo com a teoria marxista. A partir Vocês do nunca momento, conseguem me responder. a partir do momento que ele vira um Lehman e ele tensiona politicamente, como você falou. É isso. Hã? A partir do momento que ele tensiona politicamente, tem privilégios, assim como você reportou. E que prejudica principalmente também uma pequena burguesia. Que a partir do momento que E ele tem, que ele tem todo esse Então você, tem, prestígio. então você tem que pensar em duas coisas, né? Que momento foi esse exatamente na vida do Lehman? Traz aí pra gente, faz um estudo sobre a vida dele. E aí você tem que pensar também qual o impacto disso na sociedade, né? Os incentivos que isso traz para a sociedade. O que vai acontecer com todos os outros ricos da sociedade que estão almejando chegar nesse nível de riqueza? Eles vão se mudar, vão para outro país. Sabe quem é o brasileiro mais rico? É o Eduardo Saverin. O cara tá com o dinheiro dele aonde? Fora do Brasil. Por quê? Porque o Brasil expulsa os bilhões de dólares, expulsa as riquezas. Entendeu? Exatamente. Porque você não tem uma dimensão. Porque você não tem uma dimensão controladora dessas riquezas. E que até eu sou contra. É por isso que o capitalismo, dessa forma, como ele é estabelecido, de livre mercado, e essa intervenção do Estado, essa medida, serve para controlar a circulação do dinheiro nacional. Né? Porque se você liberar em Que relação a bom. paraísos fiscais e tudo mais, vai acontecer isso mesmo. Então você está defendendo o capitalismo de livre mercado. Não, eu estou falando contra ele. Ué, mas achei que você disse que o capitalismo de livre mercado é o que controla Não. o fluxo do dinheiro. O quão é controlador o nosso Estado? Para essa, Bastante, para essa bastante camada, controlador. para Por essa isso camada, que, para esse extrato da burguesia? ué, tanto que o Saverin não está com o dinheiro dele aqui, preferiu mandar para fora. Entendeu? Ele nem é brasileiro, ele recusou a cidadania americana, porque ele prefere ter cidadania num país que cobra poucos impostos. E, Justamente. e Entendeu? aí você tem que entender, ele não é o único, né? Mas Óbvio que ele não é o único. para a grande burguesia, Zenaide, não tem dimensão geográfica. Esse é o ponto. Para a grande burguesia, Exato, para a grande burguesia não tem dimensão geográfica. Para a concordo. grande burguesia, você como pequeno empresário é um problema. Então, mas, na verdade, a grande burguesia pouco se importa se você vai fornecer ou não. Ele é um outro fornecedor. Ou ele pode mesmo ele produzir, ou ele tem uma cadeia. Então, você está muito mais na eminência e muito mais próximo de um proletário, né, do que, de fato, ao contrário. Né? Eu acho Sim, que... Então, exato. E eu acho assim, dentro do que a gente está falando aqui, né, a gente pode definir, então, não como pagador de impostos e não pagador de impostos. Né? A gente pode atribuir entre burguesia e proletariado. Entendeu? Você se mas enquadra, ambos pagam impostos. Ambos pagam impostos. Olha só, quando o burguês mas a contrata o burguesia que funcionário dele, é um contrato, é algo consensual. Isso é muito diferente de quando o Estado coloca uma arma na cabeça da pessoa e fala que paga imposto. Entendeu? Essa é a diferença. Você quer igualar isso aí, falar que a outra luta a luta que há espaço para negociação, a luta que é voluntária, claro que é uma luta, tá? Mas não é tão grave quanto a luta do Estado contra o pagador de imposto. Isso aí é um contrato coercitivo, entendeu? o lance é que você é tão proletário quanto eu. Esse é o Claro, ponto. claro, sem Então, dúvida. exato, exato. Então, dentro da questão de ser proletariado, você está dentro de uma classe que é a classe trabalhadora. Entendeu? Não é uma dimensão entre quem paga imposto ou não paga imposto. É uma Por que dimensão de não? quem Por que não? é uma Porque você quer ignorar o fato que as pessoas pagam imposto de Deixa forma o coercitiva? professor elaborar. Não é isso. Diga, o Laconte. Eu acho que a gente Não, desvirtuou um pouco. bom, mas eu deixei rolar porque acho que estava mais produtivo, porque realmente o debate sobre fascismo acho que tem uma vida útil, né? Acho que uma Tem uma É hora. vida claro. que não Eu não chegou sei, nem a eu dois. acho que um assunto que eu achei que vocês iriam comentar, mas não comentaram, é a perspectiva do nazismo em relação à religião, por exemplo, aos valores da família, da visão da mulher que deveria ficar em casa e tal. Não sei o que o Marcos pensa sobre isso, porque nesse sentido eu vejo que ele compactua com os valores ocidentais cristãos e, além de manter, ele tenta exacerbar eles, né? Do homem viril e da mulher em casa, esse tipo de coisa. Sim, isso é verdade, mas isso aí não é também necessariamente de direita, né? Isso aí também tem na esquerda.
Também tem religião na esquerda. Então, não Tem, encaixa. Por isso que eu não comentei sobre isso. tem, mas em Não que é um, medida? não é um ponto de debate entre direita e É, esquerda. pode ser, porque querendo ou não, você tem toda uma questão da contestação da religião enquanto instituição por parte da esquerda radical. É, a Tem, União Soviética foi o primeiro estado ateu. é. Sim, mas é só a esquerda que contesta a religião, por acaso? Claro que não. Não, mas eu tô falando que é uma pauta mais proeminente e partiu da esquerda radical. Ah, então agora você está interessado nas pautas mais proeminentes. Agora mudou o discurso, tudo bem. Não, eu só tô falando que é uma pauta mais proeminente. Assim como eu falei para você, que você discordou, que as pautas mais proeminentes do fascismo vinham da direita. Ou vinham do liberalismo, se você quiser. Né? Melhor dizendo. Né? Que você tinha uma dimensão para conservar um Estado e uma estrutura capitalista, dentro do possível. Nossa, eu já expliquei aqui as semelhanças entre o Estado fascista e a esquerda atual, mas você não quer aceitar. Tudo bem. Mas o ponto não é a esquerda atual. A esquerda atual, ela Você também não acabou de nega. falar que é mais proeminente, você queria falar sobre religião, aí você quer saber sobre o que é mais proeminente atualmente. Aí quando vai contra o seu argumento, aí você não quer. Aí o ponto não é o que é mais atual. Então, assim, fica difícil. A gente tem que ter alguma base, né? Eu Eu estou também. comparando com a atualidade. Eu estou comparando com o que as pessoas dizem hoje em dia. Beleza, então para você comparar com a atualidade, a gente vai ter que pegar toda uma estrutura da formação política de lá e vir trazendo para cá. E ver aonde Perfeito. acomoda. Isso eu não tenho nada contra isso aí. É exatamente isso que eu faço. Então, beleza. Então tá. Vamos partir para o mais simples, depois você vai trazendo a questão mais complexa. Tem muita coisa que eu concordo contigo. Mas assim, numa parte de uma crítica sobre a esquerda. Né? Mas o lance é o seguinte. A gente tem dentro de uma possibilidade. Então a gente concorda que, de certa forma, a gente tem uma preservação do fascismo em relação ao Estado, para ele funcionar em determinada medida para promover um capitalismo? Porque não foi corporativista, né? A gente sabe disso. A gente entrou nesse Não. consenso. Você está falando que o fascismo não foi corporativista? Não se concretizou, né? Ok, eu posso até aceitar que não se concretizou como o plano, né? Como ele gostaria que fosse, como os fascistas gostariam que fosse. Mas o plano era esse, era um corporativismo orgânico do partido. Mas nós concordamos. Mas nós concordamos que sim, que o fascismo ele tem a presença do Estado garantida, ele é tudo dentro do Estado, tudo pelo Estado. Isso aí eu acredito que nós concordamos. E que permaneceu dentro de um modo de produção capitalista, dentro do possível. Sim, assim como a China é capitalista, assim como existe capitalismo em todos os países do mundo, tá? Não mais do que os outros países, tá? Tudo Até bem, porque, como nós vimos, era um capitalismo subjugado pelo Estado. tudo bem, sem problemas. Mas é um capitalismo Ok. subjugado pelo Estado, ok? Ok, que é exatamente o que a esquerda faz hoje em dia. Tá, e a direita também. A esquerda brasileira é exatamente o que ela faz hoje em dia. E a direita também. Não, não, no geral a direita quer privatizações. A direita quer mais liberdade hoje em dia. Isso aí é bem nítido. E aboliu o Estado. Não, não necessariamente abolir o Estado. De onde você Então, tirou isso? então beleza. Então, a gente Isso tem aí uma você tá... permanência de Estado, a gente tem uma permanência de um Estado e o modo de produção capitalista. E aí a gente tem isso em uma determinada medida, tanto na então, Opa, aí voltou. voltei. Vocês vão me ver de atravessar, perdão. Então a gente pode dizer que a gente tem isso preservado em uma determinada medida, tanto nas experiências contemporâneas da esquerda quanto na direita, certo? Sim, todos os países têm Estado. Todos os países têm Estado. Tudo bem. Você está querendo me dizer que então os estados mais agudos no seu controle econômico são de esquerda? Nem todos, mas em geral sim. Em geral, quem puxa, principalmente no Brasil, a gente é bem nítido isso. No Brasil. Mas se a gente for Não, mas falar em no geral dimensão também. Você pode encontrar exceções, mundial, como você falou, Singapura. Você pode encontrar exceções. Catar é de esquerda? Não estou familiarizado com o Catar.
Tá, vamos puxar outras ditaduras aí, por exemplo, na Filipinas, que era do Duterte antes. Por quê? O que você está querendo chegar? Onde você está Aí, querendo chegar? né, de esquerda, que eu tô falando que a Diga. dimensão, que eu tô falando que a dimensão do Estado, quanto mais agudo para funcionar, mais ele tende para a direita. O que eu estou dizendo é que a forma extrema do capital é a forma fascista. Porque dentro do possível você tem dentro Ué, a então você está forma dizendo que extrema Cuba é fascista. Então você está dizendo que Cuba é fascista. é Que essa capitalista, é... tem níveis de capitalismo lá dentro. Tem turismo, tem mas é mercado. capitalista. Não existe um país capitalista e não existe um país socialista. Todos os países têm níveis de socialismo e níveis de capitalismo, entendeu? Ah, então o qual nível de capitalismo tem em Cuba? Já vamos partir desse Baixo, princípio. um dos mais baixos, é claro, é claro. Ah, muito obrigado. Beleza, Por isso que as perfeito. pessoas fogem de lá, né? Os atletas olímpicos Não, mas fogem. eu também acho que Cuba deveria melhorar e redimensionar sua questão socialista, né? Tem questões internas e externas problemáticas, eu concordo com isso. Mas só para Não tenho problema. entender, dentro desse Mas a questão raciocínio, o país pode ser capitalista e socialista ao mesmo tempo? é, Sim, é claro. É isso que eu Pode? estou dizendo. Sim, Tá bom. Beleza. tá, mas aí, esse, mas é como a isso que eu gente estou pode ser, dizendo. como a gente pode ser socialista e capitalista, sendo que capitalismo Porque você tem que pegar socialismo, você tem que pegar um tema, você tem que pegar um assunto específico e falar, nesse assunto aqui, esse país aqui, ele é mais socialista ou mais capitalista. Você pegar a saúde ela é mais estatizada ou ela é mais liberal, ela é mais privatizada. Então é nesse sentido que a gente vai entender. entende? Então quer dizer que a Inglaterra manchesteriana, que tinha o welfare state lá, né, antes, né, a República de Weimar, era tudo socialista. Influenciado por socialismo, é claro. Era socialista. Tá bom. Sim, não existe só. Você está dizendo que só existe um socialismo, o socialismo marxista? Não, Não, existem diversos tipos de socialismo. eu estou falando que dentro do formato capitalista você tem contrapartidas sociais, mas você não tem um socialismo. Você pode ter uma questão, você pode ter uma questão de tentar diminuir as desigualdades sociais. Já sei, definição de socialismo, qual que é? A definição de socialismo é a socialização dos meios de produção, pelo Con- viés marxista. Ponto. Concorda, Marcos? Então, não, por esse sim, por essas. Eu não sou a favor de ideologias, você botar tudo dentro de uma ideologia só. Cada assunto você tem que pegar e analisar aquele tema específico. Mas nesse sentido aí de tomada dos meios de produção pelo Estado, o que nós vimos, o que nós vimos aqui da fala de Hitler, na fala de Mussolini, que o Estado deve controlar as empresas. E é a mesma coisa que a gente vê o PT fazendo. Tá? Então eu estou preocupado com a prática. Então, mas eu também estou preocupado com a prática, porque depois de quando acabou o Reich, né, a herança de milionários foi tremenda, né, de pessoas que não estavam nem associadas ao partido, né, Porsche e assim por diante, né, Coco Chanel, que era Sim, uma influente do sul francês, né, que colaborava com o Hitler, o Ford, que era parça do Hitler, também foi muito beneficiado, né? você está Então, falando como se nas experiências socialistas os milionários também não existissem. Claro que existem também, em todas as experiências socialistas. Entendeu? Pesquisa como é que vivia Fidel Castro, qual era o nível de luxo que ele vivia, dos filhos dele, dos netos dele. Os netos dele são criticados por foto em iate, os filhos sim, vivem viajando O, pelo mundo. o é por chat isso que está pedindo em massa pro Zenaide definir socialismo. Eu concordo com essa definição de socialismo, que é os meios de produção nas mãos do Estado, entendeu? Socializar, eu É o acredito que não seja controle da exatamente isso. economia. Os poderes e as decisões econômicas tomadas no Estado. O socialismo, na verdade, ele surge junto com a Revolução Industrial. Né? O Mises explica isso. A partir do momento que os trabalhadores do campo, né, os trabalhadores que eram servos, né, trabalhavam para a nobreza, eles começaram a migrar do campo para as fábricas, né, para os centros urbanos. Esses
nobres, eles começaram a entrar em pânico, porque estava prejudicando o estilo de vida deles. E eles começaram a teorizar. O socialismo é completamente teórico, ele não é nada natural, ele é teorizado, inclusive, pelas elites, né? São elites de intelectuais que tentaram criar uma forma de lidar com os problemas do século XX. Né? Se nós pararmos para analisar aqui a quantidade de pessoas que existiam nesse planeta, no ano 1800 tinha 1 bilhão de pessoas no planeta. Aí no ano 1900 e pouquinho tinha 1,5 bilhão. Aí de 1900 para cá já estamos em 8 bilhões. Olha a quantidade de pessoas que surgiu no planeta num período tão curto de tempo. Então é claro que surge essa necessidade de prover para todas essas pessoas, né? De acolher todas essas pessoas, alimentação, abrigo, infraestrutura, saúde, segurança. E é claro que isso vai ser um problema social, um caos social. E aí é isso que nós vimos no socialismo, né? Eles são teóricos tentando lidar com esse problema, né? Em muitos sentidos tem algo correto, mas a ideia da luta de classe entre burgueses e proletariado, isso aí se provou falho ao longo da história, né? Não E o foi o que resultado você foi. falou não foi o que você falou quando a gente estava conversando sobre a questão de você ser próximo a ser proletariado, né? Porque querendo ou não, ela continua permanente, ela continua com a sua relevância, né? E aí o que O quê? acontece é o seguinte, dentro O que continua relevante? Não entendi. a questão da nomenclatura trabalhador versus burguesia, né? Como você A falou assim, luta de classes, né? da luta de classes, né? Eu não falei que ela é completamente irrelevante, mas em comparação com a luta entre o pagador de imposto e o cobrador de imposto, isso sim é uma luta desigual, tá? Isso é uma verdadeira luta desigual. O burguês, o contratante, ele muitas vezes vai à falência. É só você jogar no Google aí, o percentual de empresas que vão à falência nos primeiros 5 anos no Brasil. E aí, Que é, ele divide esse prejuízo entre os trabalhadores dele? Claro que não. mas aí o argumento ele vai a favor do meu, né? Que é uma parte de uma pequena burguesia, que não tem possibilidade dentro de um Estado que colabora para uma grande burguesia, né, ascender. Né? Em regra, é muito difícil você ser um empresário ou um empreendedor hoje, né? Porque você precisa de um capital inicial muito consistente para poder concorrer com grandes redes, com grande Não, olha conglomerado. só. Você precisa de uma O, a, iniciativa, a, você precisa de uma iniciativa, de uma contrapartida do Estado que possibilite você crescer, né? Porque dentro de uma concorrência onde você depende só de você é muito desleal, né? A Porque única você, forma que o Estado pode possibilitar alguém de crescer é fazendo com que essa pessoa não sofra injustiça, não sofra fraude, não sofra roubo, não sofra violência. Nisso aí o Estado pode ajudar muito. É justamente o que o Estado brasileiro não faz, né? A nossa justiça é lenta e falha, né? mas ela é, Então, mas ela é proposital, porque ela atende. Ih, caiu? Ih, caiu. Caiu, gente? É isso? Loconte? Oi, oi, perdão, tô aqui, tô aqui. É, Acho não, que, eu acho que ele caiu sozinho, porque eu tava só respondendo uma mensagem aqui e não acho que sei, ele caiu. deixa eu ver. Bom, deu 1 hora e meia, apesar de ter um público alto, eu acho que a produtividade do debate. Bom, ele voltou, peraí. Mas aí vocês que sabem, eu posso continuar aqui. Porque o fascismo acho que já foi, agora vai ser debate sobre visões de mundo mesmo. Ah, não. Não sei, vocês que sabem. Ou sobre, né, o debate sobre capitalismo ou comunismo, não sei. Não, eu acho que já deu mesmo, tá? Nossa, passou a hora e tal. É, E aí eu você. tinha falado 1 hora e meia, mais ou menos. Ô, Loconte, aí você faz como todo debate, você faz o apanhado, aí já era. Ah, eu não vou fazer o apanhado porque já estão me xingando de eu ter lado aqui, é melhor eu ficar na minha mesmo, devo ter participado menos. Entendi. Não, mas tá tranquilo então. tá bom. Ó, Vocês estão me escutando ainda? Não, A tela para mim tá toda preta aqui. faça uma consideração final de cada um de 2 minutos, ou menos, né? Até 2 minutos. pode começar, Zenaide. Vocês estão escutando então, né? Porque para mim a tela tá toda preta aqui. Estamos escutando, Não, estamos ó, escutando. eu quero só agradecer demais aí o Loconte por ter
participado aí, mediado esse debate. Agradecer ao professor aí por a gente ter tido um debate civil, um debate é, educado e civilizado, né, sobre esse tema tão importante. E agradeço também por ter me desafiado a elaborar esses argumentos que são tão fundamentais aí para o entendimento do nosso cenário político aí. Digo desafiar no melhor sentido da palavra. Então, para mim foi muito positivo. Espero que eu tenha conseguido aí transmitir as ideias aí de porquê que se a gente vai classificar o fascismo numa dessas caixinhas aí que são inequivocamente uma redução, né, uma simplificação da realidade, observando a experiência prática, nós não temos como tirar outra conclusão a não ser que o fascismo realmente se parece muito mais com a esquerda atual. Então essa é a minha consideração final aí, e eu estou sempre aberto aí para mais debates, tenho feito live aí todos os dias nesse horário, e sempre que puder, só me chamar. Ok. Beleza, Marcos. Eu vou agradecer a todo mundo, obrigado pelo debate Zenaide, valeu pelo espaço do Conte. Eu gostaria que as pessoas que estão aqui considerem de me seguir para produzir conteúdo, que eu produzo conteúdo nesse sentido, para elevar o debate aqui na politicosfera do TikTok. E, mais uma vez, reiterando que o meu propósito aqui não foi convencer o Zenaide em nenhum momento, mas de tornar a público elementos concisos, né, e trazer teóricos e referências para a gente pensar sobre a questão dos emissários políticos, da experiência do que foi o Entre Guerras, e principalmente, tá, com fascismo não se argumenta. Tá? Com fascista muito menos. Tá? Bom, quando o professor concluir, eu tenho uma mensagem também. E eu acho que é mais ou menos por aí. Obrigado a todos. Por favor, se quiserem, me sigam. Tá? Me sigam. Gente, eu acho que mais importante de tudo isso é falar que, de fato, estão aparecendo ratos asquerosos, facho e nazi, na minha timeline, estão me marcando, e sendo direita, esquerda, de qualquer forma, o importante é a gente combater esse movimento que literalmente prega o extermínio de outros povos. Então, se vocês verem, denunciem, pode me mandar também que eu denuncio, porque assim, cara, é uma ideologia asquerosa que infelizmente está pegando muito jovem, e a gente tem que combater. É isso. Boa, Loconte, você encontrou um ponto de concordância aí entre todos Não, nós. no fim das contas, nós três aqui, e provavelmente espero que o chat todo defenda o fim dessa ideologia sanguinária que marcou de forma tão cruel a nossa história. É isso. Valeu. Perfeito, galera. Obrigado, Loconte. Valeu. Valeu. Tamo Valeu, junto. galera. Valeu, professor Canteiro. Um abraço. Tchau, tchau.